Fala galera aí do sexto ano, tudo bem? Gente, nós vamos continuar aí os nossos estudos dessa civilização maravilhosa que é a civilização egípcia. Eu quero que vocês abram o livro 2 aí na página 13, lembrando que você pode acessar aí o livro 2 pela Senec Digital no tópico material didático, hein? Vamos lá então, página 13. A arte, ciência e a escrita. A arte dos antigos egípcios era muito rica e presente em diversos locais e construções. Pinturas, desenhos, esculturas, objetos em ouro e arquitetura demonstram a riqueza artística desses povos. Então olha só que interessante, ó. Diversos locais e construções, gente, tinha a arte estampado aí, né? A arte egípcia. Pinturas, desenhos, esculturas, objetos em ouro, arquitetura, tudo era demonstrado a arte desse povo maravilhoso que é a civilização egípcia, tá? A pintura egípcia é encontrada principalmente nas paredes das pirâmides e mostram a vida dos faraós, o cotidiano da sociedade e aspectos da religião. Olha que legal, então nas pinturas aí egípcias, elas são encontradas nas paredes das pirâmides, tá? Que vai contar um pouquinho aí da vida dos faraós, que governavam o período aí antigo aí dos egípcios, né? E também vai mostrar o dia a dia do povo egípcio, junto com a condição da religião que era muito forte nesse período. A pintura seria um padrão chamado de lei da frontalidade, em que as representações dos humanos eram feitas com o tronco voltado para a frente e os membros, cabeça, pés e braços de perfil. Então olha só que interessante, toda pintura de seres humanos eram representados através da lei da frontalidade. Como é que era feito isso? Eram as representações dos humanos em pé, tá? Com o tronco voltado para a frente, só que os membros, a cabeça, os pés e os braços ficavam de perfil. Então é interessante que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a lei da frontalidade, que era padrão para se fazer as pinturas egípcias, tá? Nas tumbas de diversos faraós foram encontradas esculturas ricamente detalhadas, algumas decoradas luxuosamente com ouro. Então, na tumba dos faraós foram encontradas esculturas ricamente detalhadas em ouro, gente. E essas esculturas mostravam claramente como que eram os faraós em vida. Então, é muito bacana. Olha só aqui, gente. Aqui são as características da lei da frontalidade. Olha que interessante, ó. Olha só para vocês verem. Aqui nós estamos vendo aqui, ó. Tá vendo? O corpo. Olha só como é que é ligado aqui ao corpo. É porque não tá dando para mostrar aqui. Eu vou postar uma imagem no Senec Digital, na postagem, para vocês verem como é que era representada a lei da frontalidade. Vocês vão entender melhor, tá? Então é interessante porque aqui, ó, que nem a gente está falando aqui na lei da frontalidade aqui em cima, né? Aqui, ó, troncos voltados para a frente e os membros, cabeça, pés e braços de perfil. Então, a cabeça, pés e braços vão ficar de forma, vão ficar de lado em relação à lei da frontalidade. O corpo vai ficar todo de lado, enquanto que os olhos, as mãos, vai ter mudança. Então, eu vou estar mostrando para vocês depois, para vocês entenderem. E aqui, ó, olha só que bacana, busto de Nefertiti, esposa de Akhenaton, né, o rei Amenófis aí, ó, aqui é o busto da esposa dele. Olha só que bacana, gente, tudo guardado em museu, tá? No campo das ciências, os egípcios também desenvolveram conhecimentos importantes que influenciaram seu avanço ao longo do tempo. A partir do processo de mumificação, os egípcios desenvolveram o campo da medicina, pois era necessário conhecer o corpo humano para conseguir retirar os órgãos e manter o corpo preservado. Olha só que interessante, gente. Então, eles tinham que conhecer o corpo humano, saberem detalhes da medicina, para que eles conseguissem retirar todos os órgãos depois que a pessoa morresse e para conservar o corpo, para eles prepararem a mumificação, tá? Os egípcios desenvolveram conhecimentos em química a partir da fabricação de diferentes óleos e tintas. Os processos químicos eram utilizados também no processo de mumificação. Então, os egípcios, eles aprenderam conhecimentos de química
para que eles pudessem conservar mais tempo os corpos depois da morte, tá? Para conseguir construir pirâmides com até 140 metros de altura, os egípcios desenvolveram também saberes matemáticos. Blocos deveriam ser encaixados de forma que a estrutura fosse mantida intacta. Podemos dizer, então, que os egípcios possuíam conhecimentos ligados ao campo da engenharia e da arquitetura. Então, para construir aí as pirâmides de até 140 metros de altura, cada bloco deveria ser encaixado em outro, de uma forma como se estivesse montando uma pirâmide em Lego, vamos se imaginar assim, onde que cada pecinha tem que encaixar perfeitamente na outra para fazer a pirâmide. Assim eles pensaram para criar essas pirâmides aí. Cada bloco deveria ficar perfeitinho no outro para construir a pirâmide, tá? Por isso que os egípcios tiveram que aprender muita engenharia e arquitetura. Outra área do conhecimento importante para esses povos foi a astronomia. A partir da observação do céu, os egípcios conseguiram formar calendários precisos para o cultivo e a colheita. Assim, sabiam exatamente os meses em que o rio Nilo estaria passando pela cheia, de julho a novembro. Então, olha só que interessante. Eles também tinham que observar muito o céu, porque eles conseguiam formular calendários precisos para eles conseguirem plantar e colher. Então, eles sabiam que os meses de cheia do rio Nilo acontecia de julho a novembro, planejando o plantio e a colheita. Então, eles perceberam que de julho a novembro eles estariam tendo a cheia do rio Nilo e a partir daí eles conseguiam plantar e colher, tá? Os egípcios desenvolveram 3 formas de escrita, porém a mais lembrada é a escrita hieróglifa, utilizada em textos sagrados e nas paredes dos túmulos. Essa escrita era também denominada, pois utilizava hieróglifos, ou seja, desenhos e símbolos com significados relacionados a conceitos ou objetos. Aqui nós temos aqui a escrita hieróglifa, que está presente principalmente nas paredes dos túmulos, tá, gente? Onde que dá para a gente perceber também que é muito voltado ao desenho, e essa escrita hieróglifa vai passar muito a contar os textos sagrados deles, se tinham na época, e vai contar também histórias do faraó. É uma forma de homenageá-lo de alguma forma aí, tá bom? Muito interessante, né? Olha aí os desenhos que eles faziam, que faziam parte da escrita hieróglifa dos egípcios na antiguidade, tá bom? Aqui nós temos aqui exercícios que vai da página que vai das questões 12 até a questão 20, até a questão 21, tá? A respeito de tudo isso que a gente já aprendeu a respeito da cultura egípcia, tá? Tá muito interessante. Vamos ver aqui a primeira questão aqui para ajudar vocês. Vamos lá. Deixa eu ver aqui direitinho. Aqui, ó, 12. Para os egípcios, o rio Nilo era considerado um deus, cujo nome era Hapi. Leia este trecho de um velho hino que o saudava. Salve, ó Nilo, que provê a vida em forma de água e alimentos. A partir dessa frase, com base em seus conhecimentos a respeito do Egito Antigo, explique como o rio Nilo era aproveitado para a agricultura durante todo o ano. Olha só que interessante, a gente já sabe aí que os gregos tiveram que... os egípcios criaram um calendário porque perceberam que o rio Nilo tinha uma época de cheia. E aí eles perceberam que a época de cheia era de qual período do ano? Porque através disso eles saberiam o momento de plantar e de colher. Essa tá fácil. 13. A partir da observação da imagem, explique como era organizada a antiga sociedade egípcia. Ah, essa tá muito fácil, gente. Vocês estão vendo aí a pirâmide social, como é que era dividida em classes, com o faraó lá em cima da pirâmide. E aí vocês vão ter que explicar como é que era feita essa divisão das classes sociais aí no período da civilização antiga, da civilização egípcia, tá? Antiga. Então tá muito fácil aí. A gente já viu alguns detalhes lá no início do capítulo aí, tá bom?
Questão 14. No Brasil, o governo federal é eleito pelo povo e a forma de governo adotada é a presidencialista. Isto é, o presidente da República governa o país. No Egito, a forma de governo era a teocracia. Em relação a esses dados, faça o que se pede nos itens A e B. Explique o que é um Estado teocrático. O que seria um governo teocrático? A gente já sabe, o faraó tem um papel importante aí, né? Ele tem um papel importante politicamente e também para o lado divino, né? Como se fosse um deus. Vamos ver como é que vocês vão colocar aí como resposta. Qual era a função do faraó no regime político egípcio? Qual que era a principal função do faraó, gente? Essa tá fácil também. A religiosidade egípcia pautava-se no politeísmo e no antroposomorfismo. Essas palavras significam respectivamente. Então aí vocês vão ter que lembrar o que é politeísmo. São vários o quê? Vários deuses, né? E essa aí, ó, antroposomorfismo. Vocês lembram lá como é que os faraós eram representados? Metade homem, metade o quê? Ah, essa aí tá fácil. As pirâmides egípcias intrigam pela sua grandiosidade. Suas construções foram feitas a partir do trabalho de milhares de servos e escravos e levaram anos para serem concluídas. A partir do que estudamos nesse capítulo, explique por que os faraós ordenavam a construção desses grandes edifícios. Então aí vocês vão explicar por que os faraós eles ordenavam que essas pirâmides fossem construídas. Então vocês vão explicar aí, tá bom? A 17, vocês vão ter que explicar como é que acontecia o processo de mumificação dos corpos através dos egípcios. Essa também está muito fácil, é só ler direitinho. Aí é para você colocar verdadeiro ou falso a respeito da cultura dos egípcios. Tá muito simples também, presta bastante atenção em cada alternativa, tá? Ah, isso aí é bacana, 19. Ó, cite e explique uma área de conhecimento que foi explorada e desenvolvida pelos antigos egípcios. Então vocês vão ter que falar aí quais são as matérias aí que os egípcios, os conhecimentos, quais foram os conhecimentos que os egípcios tiveram que aprender para eles se tornarem esse povo tão inteligente. Vocês vão escrever aí, tá bom? A 20 é, os egípcios possuem ricas manifestações artísticas que estão presentes em diversos objetos e monumentos. Sobre a arte no Egito Antigo, é correto afirmar que... Então, é sobre a arte egípcia. Tá bem fácil também. O período de existência da antiga sociedade egípcia é muito importante para compreendermos a trajetória histórica da humanidade e também o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento. Mesmo estando distantes do tempo dos egípcios, é possível notarmos algumas semelhanças e diferenças entre a nossa vida atual com a vida dos antigos egípcios. Então aí, eu quero que vocês escrevam o seguinte: quais são as diferenças entre o modo de vida que nós temos hoje com o modo de vida do povo egípcio? Eu quero que vocês mostrem a diferença. Qual que é a diferença entre o modo de vida que nós temos em 2020 para o modo de vida que os antigos egípcios tinham na época deles? Aí vocês vão escrever na 21, tá bom? Gente, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e vocês sabem, eu estou aí para ajudar vocês. Obrigado, gente.